Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Antes da prece inicial, tem alguém na casa de Miramês pela primeira vez, ou numa casa espírita pela primeira vez, na casa de Miramês, mas já conhece a doutrina? Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Muito bem. Nós temos um tema hoje, eu diria polêmico, meu amigo Milton. Não é isso? Um tema polêmico, exatamente, sério, polêmico e sério, que é sobre obsessão. Cabe a todos nós prestar bastante atenção para sairmos aqui um pouco mais esclarecidos nesse assunto, como eu disse, que é muito polêmico. Então vamos envolver nosso irmão Milton, que vai trazer para nós, como eu disse, o tema de hoje, obsessão, e que nós saiamos daqui um pouco mais esclarecidos, mas, sobretudo, receber o que viemos buscar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e os amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Milton Maia. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Saúde e alegria. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, esteja conosco. Peço a ajuda de Jesus para colocar boas palavras na minha boca, para que possa realmente trazer o assunto conforme precisa ser trazido e que possa atender às necessidades, das pessoas que vieram sabendo que hoje seria tratado deste assunto. Tudo que eu vou falar aqui não é meu. Eu pesquisei, anotei e estou trazendo aqui o conhecimento da doutrina espírita. Então está baseado no Evangelho de Jesus, no livro Consolador, no trabalho de Marcos de Mário, com o título A Obsessão sobre a Visão Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, no livro Estude e Viva, do André Luiz, no livro Ação e Reação, do André Luiz também, e no livro dos Médiuns. Então, estamos seguros, porque estamos com Jesus, e estamos com a doutrina espírita, né? E o livro dos Médiuns, no item 23, fala para nós: a obsessão é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem atingir sobre certas pessoas. Muito bem. Quando fala espíritos, precisamos entender, Porque os espíritos, originalmente, conforme a doutrina explica, são os desencarnados. Quando o espírito está encarnado, ele recebe o nome de alma. Mas é a mesma coisa. Nem por isso deixa de ser espírito. Então existe a obsessão, tanto por parte dos desencarnados para o encarnado, como também do encarnado para o desencarnado. É comum na reunião mediúnica os espíritos chegarem reclamando: eu quero mudar, eu quero melhorar, mas ele não deixa, ele vive me chamando. Então as pessoas estão acostumadas, a maioria de nós estamos acostumados com as más influências. Cria um vínculo. E muitas pessoas ficam emocionalmente dependendo. E essa dependência chega a ser tão forte e tão grave, que se
romper esses vínculos, o que está encarnado sente tanta falta, fica tão enfraquecido, tão desanimado da vida, que pode chegar inclusive à desencarnação, para procurar o afeto dele, que está no mundo espiritual. Então é uma coisa séria. Quando nós estamos falando sobre obsessão, muitos poderão dizer, eu, graças a Deus, estou longe disso. Isso não acontece comigo. É o que a maioria pensa, é o que a maioria acha, mas isso não é verdade. Quando nós vamos no restaurante almoçar, esquecemos de fazer uma prece, esquecemos de levar o pensamento a Deus de gratidão pelo prato de comida, imediatamente posiciona junto de nós espíritos que vão almoçar conosco. Toda vez que alguém vai no bar, pede uma bebida, ele não está bebendo sozinho, ele ou ela não está bebendo sozinho. Até dentro da nossa casa, quando nós vamos alimentar, na pressa, não fazemos uma oração. Não precisa ser aquela oração, né, ajoelhado, com os braços para o céu, ó Senhor, não é isso não. Você ali com o garfo na mão, ali mexendo com a comida, você está no restaurante, você vai ajoelhar no restaurante, pôr os braços para cima e gritar, ó Senhor, ali despistadamente, mexendo com o garfo, você faz a sua prece mental. Jesus, obrigado pelo alimento, me proteja, não deixa eu ser vampirizado. Viu? Então nós precisamos estar, os espíritos são unânimes. O melhor antídoto para a obsessão é a oração. O pensamento ligado no alto. Porque quando nós ligamos o pensamento no alto, ligamos as tomadas com o alto, a nossa luz acende. Quando a nossa luz acende, as trevas se afastam. E não pense vocês que somente aqueles que estão no boteco, somente aqueles que estão no restaurante, que estão nas lanchonetes, que estão nas ruas, que são obsediados. Não, existem obsessores especializados em atacar palestrantes espíritas. Atacar dirigente de reunião mediúnica, atacar dirigente de centro espírita. Vocês sabiam disso? Porque é alvo. Todo mundo fala lá, está vendo lá, o que é o espiritismo? Aquele lá faz palestra, onde é que ele está? Às vezes foi no bar beber um copo de água mineral, está com sede, está lá bebendo um copo de água mineral, passa alguém na rua, vai lá o Milton, fica fazendo palestra lá, está bebendo um copo duplo de cachaça. E sai falando para todo mundo que está bebendo, viu o Milton lá no boteco tomando um copo duplo de cachaça. Né? Tudo é ação dos espíritos inferiores. Porque eles querem desmanchar o que Jesus fez. Eles querem apagar a nossa luz. Envergonhados da treva que tem, da maldade que não conseguiu vencer, que não conseguiu superar, então eles querem apagar a luz do próximo, para que se sintam um pouco melhor. Em vez de subir, eles puxam para baixo, para se sentir um pouco melhor. Então, Francisco de Assis também foi atacado. Francisco de Assis desencarnou no ano de 1226, com 45 anos de idade. Então, ele deve ter reencarnado em 1180. Era uma época de muita treva, de muita maldade, de muita ignorância. Mas o Francisco de Assis, também conhecido como pobrezinho de Assis, ou poverello, ou seja, o pobrezinho, devido à juventude dele e à prática do celibato, porque ele, quando pediu ao Papa Inocêncio III para montar a ordem dos frades menores, ele denominou a ordem de a terceira ordem dos frades menores. Seria um modo de dizer assim, os padres de terceira categoria. Porque ele queria pregar o Evangelho.
E o bispo da cidade, Dom Guido, não permitia. Meu filho, você não pode pregar o evangelho. Ó, Santo Padre, mas a voz de Deus está pedindo para eu pregar. Meu filho, você não é padre, você não pode. E como eu faço, Santo Padre? Vá até Roma, peça o Papa autorização. Se o Papa autorizar, você prega. Ele foi, conseguiu autorização do Papa Inocêncio III. E ele pediu: Santo Papa, eu quero montar uma ordem dos pobrezinhos. Os frades da terceira categoria, para falar o evangelho, pregar o evangelho simples, para as pessoas simples. Então ele era alvo, porque o magnetismo pessoal de Francisco de Assis fazia coisas maravilhosas, curas, conversões, e ele virou alvo. Devido à juventude dele, as trevas descobriram o ponto fraco de Francisco de Assis. Nada conseguia influenciar Francisco de Assis, nada. O único ponto fraco de Francisco de Assis era a sensualidade. E as trevas descobriram isso. Não exatamente a sensualidade, era a família. Porque ele era apaixonado com a moça. E a moça era apaixonada com ele. Clara de Assis, a alma gêmea de Francisco. Certa vez, por acaso, eles se encontraram no caminho, muito alegre pelo reencontro, e ela perguntou para ele, ela montou a ordem das irmãs Clarissas, ela perguntou para ele: paizinho, quando é que nós vamos encontrar de novo? Ele disse: quando as flores se abrirem. Estava na época do inverno, os campos congelados. Quando Francisco disse, quando as flores se abrirem, ou seja, na primavera, no verão, 6 meses, 8 meses depois. Conta as tradições católicas que os campos se encheram de flores na hora. Então Francisco de Assis tinha o sonho de ter filhos. E os espíritos falavam na mente dele de noite, de madrugada: você é tão bonito, você é tão atlético, você é de família rica, sua família é a família mais rica da cidade, e você fica aqui andando descalço, morrendo de fome, vivendo nas cavernas, deixa de ser tolo. Clara é tão bonita, tão jovem, ela te ama, por que você não vai lá atrás dela? Os outros frades dormindo, Francisco levantou-se, foi para fora, tirou o burel, aquela roupa, né, do frade, jogou num canto e rolou na neve, nu, de madrugada, na neve, rolando para lá e para cá. Gente, haja obsessor para aguentar a friagem, viu? Eles não aguentaram, deixaram ele. Ou seja, já estavam tão envolvidos com ele que eles sentiam as energias dele e sentiu também o mal-estar dele. Passado daí alguns meses, o espírito voltou de novo. E eu estou aqui, e eu não vou desistir de você, porque você é muito lindo. Tem muitas moças na cidade que estão encantadas com você. Você fica nessa bobagem de ficar pedindo esmola. E nem é para você, é para os pobres. Que bobice é essa? Por que você não arruma uma daquelas moças bonitas para você se casar? E isso é na calada da noite. Todos os monges dormindo, Francisco tendo os seus colóquios, através da intuição, através da audição, ouvindo as trevas. Novamente ele saiu para fora, tirou a roupa, e dessa vez não tinha neve. Não tinha neve. Agora, o que eu faço? Não tinha neve. Sabe o que ele fez? Tinha um espinheiro. Ele se julgou contra o espinheiro. Rolou para lá, rolou para cá, rolou para lá, rolou para cá. O espírito saiu correndo e não voltou até hoje.
Quem de nós tem coragem de fazer uma coisa dessa? Né? Gente, espinho de rosas dói muito, não dói? Você imagina vários espinhos de rosa no corpo todo, numa noite. Né? Então, o Solião, um antigo espírito de Belo Horizonte, ele também, como todos nós, sentia muita influência espiritual na área da sensualidade. Porque ele é descendente de italiano, muito alto, forte. O nome dele, Leão Zálio. É o nome dele, Leão Zálio. Morava no bairro da Floresta. Então, teve um dia, nos idos de 1940, ele estava tão assediado que ele chegou em casa, ele teve a ideia. Ele foi para o banheiro, que aqui não tem neve, né? Ele foi para o banheiro, ligou o chuveiro no frio, de paletó, gravata, que naquela época todo mundo usava chapéu, paletó e gravata. De chapéu, paletó e gravata, ele ficou debaixo do chuveiro meia hora, tomando banho de água fria. Haja obsessor para aguentar uma coisa dessa, né? Então, o Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores como fazer para vencer as trevas. E os espíritos responderam para ele: olha, canse os espíritos inferiores pela paciência, porque eles não têm paciência. Se eles estiverem pressionando você para fazer alguma coisa, você diz para ele mentalmente. Você não vai falar em voz alta, senão a sua esposa não vai deixar você dormir em casa mais, logo que você está ficando doido. Depois que você está mexendo com esse negócio de espiritismo, você está ficando doido, está conversando com os espíritos, está falando sozinho. Então, é mentalmente. Você diz para ele: aguenta a mão aí, daqui a pouquinho nós vamos lá beber aquela cachaça. Né? Aí você está lá fazendo as suas coisas, daí a pouquinho, meia hora ele volta. E aí, vamos ou não vamos? Calma, calma, estou quase acabando. A hora que acabar aqui, nós vamos. E vai dilatando o tempo. O espírito inferior, gente, não tem paciência. Ele vai largar você. Ele vai procurar outro. O André Luiz já dá uma outra receita para poder afastar os maus espíritos. Ele diz o seguinte: só tem um jeito de afastar os maus espíritos. Além da paciência, tem mais um jeito. E esse jeito que o André Luiz ensinou, ele é muito sério. Atraia para você, para junto de você, os bons espíritos. Se você atrair para junto de você os bons espíritos, os maus espíritos não ousarão se aproximar de você. Mas isso aí dá trabalho. Ter paciência com as influências negativas também dá trabalho. Mas a maioria de nós não quer ter trabalho. Queremos um comprimido que você compra na farmácia, bebe e pronto, acabou. Os espíritos não vão me atormentar mais. Isso não existe. É a solução instantânea. Não existe solução instantânea. Nós levamos muitas reencarnações envolvidos no álcool, envolvidos no fumo, na sensualidade, nas drogas, na brutalidade, no roubo, no crime. E, naturalmente, adquirimos muitos inimigos. Não são poucos, muitos. Até hoje, se der bobeira, a gente faz bobagem. Se surgir oportunidade, a gente erra. Imagina nós há 300 anos atrás, 400 anos atrás. Então, com certeza, todos nós temos muitos desafetos no mundo espiritual. Muitos deles já reencarnaram dentro da nossa própria família. São filhos, pai, mãe, irmãos. Alguns são até patrões nossos. Outros são empregados nossos. Estamos juntos para reconciliar. Muita gente não pensa nisso. Nós ficamos mais tempo dentro do trabalho profissional do que dentro de casa. Então, lá no trabalho profissional, tem muitos desafetos nossos reencarnados, exigindo de volta
o que nós tomamos deles. E vamos atendê-los com alegria, porque é a oportunidade de reconciliar com as leis divinas. Então, os espíritos influenciam os indivíduos com seus pensamentos. A linguagem do espírito é o pensamento. Através do pensamento, nós podemos influenciar milhares de pessoas, através da televisão, através do rádio, e através do nosso próprio pensamento, vibrando, pensando, sentindo, as outras pessoas estarão sendo afetadas. Muitas vezes nós não percebemos. Quando alguém surge no nosso pensamento de forma insistente, fique atento, porque ele ou ela está lembrando de você. Ele ou ela está precisando de você, ou ele ou ela está falando mal de você. Antigamente, quando a orelha da gente queimava, né? Eu falava, mamãe, minha orelha está queimando. Ela falava, morde a gola da camisa. É alguém que está falando mal de você. É alguém que está falando mal de você. Se você morder a gola da camisa, ele vai morder a língua. Isso é puro misticismo. Naturalmente. Agora, depois eu fiquei sabendo que quando a orelha está queimando, porque está com problema intestinal. É outra situação. Mas, quando alguém surge na nossa memória, na nossa lembrança, de forma insistente, procure telefonar para a pessoa, procure fazer uma oração pela pessoa, porque tem um problema lá. E ele ou ela está pedindo socorro. Às vezes não tem coragem de pedir você diretamente, mas no coração está te pedindo socorro. Então, essas influências, quando são boas, são maravilhosas, mas essas influências também podem ser negativas e podem provocar, esses pensamentos poderão provocar doenças graves. Então, os maus espíritos estão em volta de nós, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem. O mal é em maior quantidade na Terra do que o bem. Se é assim, a influência negativa é muito maior do que a influência positiva. São poucos nos puxando para cima, a grande maioria está nos puxando para baixo. As mães fazem um trabalho enorme para educar o menino. Quando ele fica rapazinho, seus 15 anos, ele vai para o mundo para se deseducar. Ó mãe, eu frequentei a mesa dos cretinos, eu empunhei o punhal dos assassinos. Lembra da poesia da mãe? Né? Eu li essa poesia aqui um dia. Muito bem, então, são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, porque os bons espíritos não nos impõem nada. Os bons espíritos simplesmente nos aconselham, nos orientam através da intuição, mas eles não exigem nada de nós, eles não impõem nada. Quando eles veem que nós não atendemos, eles se retiram, porque fizeram a parte deles. Aí depois que foi feito toda aquela tragédia, depois que o leite foi derramado, né, conforme diz na gíria, a pessoa fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz assim? Teve assistência espiritual. O seu mentor espiritual te ajuda, nos acompanha, mas ele espera de nossa parte uma reação positiva. A nossa teimosia em desobedecer é uma coisa crônica. O nosso planeta Terra é conhecido no universo pela nossa teimosia. Sabemos o que é certo, mas insistimos em fazer o que é errado. Naturalmente, tudo tem consequências. Tanto as coisas boas que fazemos, quanto as coisas más que fazemos.
tudo vai gerar consequência. Diz os bons espíritos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como fugir dela. Então, os maus espíritos se agarram às pessoas para poder subjugá-las, como nós fazemos com as crianças. Nós não pegamos as crianças pela mão e levamos para a escola, levamos para o catecismo, levamos para evangelização infantil, levamos para tomar vacina, não é? Então, os maus espíritos nos fazem conosco como nós fazemos com as crianças. Eles dominam a nossa vontade. Todo mundo aqui conhece de cor e salteado o Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza disso. Estou vendo aí que todo mundo lê o Livro dos Espíritos. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Pergunta 459. Por que eu decorei? 4 mais 5 é igual a 9. É ou não é? Está escrito lá: os espíritos influenciam na nossa vida? Allan Kardec pergunta. E o espírito superior responde: sim, eles influenciam de tal maneira que normalmente eles vos dirigem. Nossa Senhora! Normalmente os maus espíritos nos dirigem. Aí lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz a mesma pergunta de forma diferente. Ele pergunta para os espíritos assim: qual é o melhor médium? Aí já é o campo da mediunidade, né? Qual é o melhor médium? E os espíritos respondem: o melhor médium, você quer saber o melhor médium? O melhor médium é o que é menos enganado. Nossa Senhora, e agora? Se o melhor médium é o que é menos enganado, então a grande maioria dos médiuns são enganados. Está vendo, gente? O que é a falta de conhecimento? O que é a falta de experiências? Os maus espíritos estão por toda parte. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, viu lá no momento grave de Jesus, sofrendo, apanhando, um espírito trevoso, horrível, envolvido numa capa escura, com um bebê bizarro no colo, rindo, satisfeito de ver Jesus apanhando, né? Então as trevas estão aí. Agora precisamos entender que não existem demônios, conforme a igreja coloca. Não. Aquilo que são chamados de demônio, demônio é uma palavra de origem grega. Daimon em grego é espírito. Então aquilo que a igreja chama de demônio são os espíritos dos homens que viveram na terra. Homens maus, homens perversos, que desencarnaram e continuam fazendo as suas brutalidades no mundo espiritual. A desencarnação não transforma um criminoso em anjo. Não, ele continua do mesmo jeito. Talvez até pior, porque no físico, se ele vem lá na esquina e eu vejo, eu escondo ali atrás do poste, vou passar pela rua de cima. Mas ele desencarnado, como é que eu consigo fugir dele? Tem jeito de fugir do desencarnado? Observe. Então a casa que não tem culto no lar, a casa onde a família não procura uma religião, a casa onde não tem respeito entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, a casa onde tem bebida, churrasco, droga. Podem até não acreditar, mas é o que a experiência do conhecimento espírita me trouxe até aqui. Infelizmente, é uma casa frequentada por maus espíritos. Então, nós não podemos transformar a nossa casa num boteco, porque a nossa casa é um templo. A nossa casa é um templo. Lembra da casa de Pedro? Quando não tinha igreja na terra, Jesus ia para a casa de Pedro. Ensinava, explicava, o povo em volta da cidade, ficava tudo lá
Se vocês verem a ruína da casa de Pedro, vocês ficam envergonhados. É um cubículo pequenininho, porque naquela época não tinha as divisões de cômodo, de quarto, igual tem hoje. Era um cubículo. Hoje, onde era a casa de Pedro, a Igreja Católica construiu uma catedral em cima, lindíssima, e o assoalho é de vidro. As pessoas estão lá sentadas, deve ser um vidro bem duro, que não quebra, né? Assistindo a missa e olhando a casa de Pedro lá embaixo, onde foi o primeiro templo cristão na face da terra. O povo ia atrás de Pedro, ia atrás de Jesus, para escutar o Evangelho, para receber curas e tratamentos. Então, lá na Gênesis capítulo 14, a obsessão representa caracteres diferentes. Pode acontecer desde simples influência até perturbações complexas, afetando inclusive os órgãos do corpo, afetando inclusive a mente. Isso é triste, quando a gente vê jovens obsediados, crianças obsediadas. Todo mundo aqui deve ter assistido o filme lá do... Como é que é o nome do filme, gente? Aquele da obsessão lá? Mary Rose, né? Mary Rose. Então, lá nesse filme, nós vamos ver uma moça do interior da Alemanha. O nome dela é Anneliese Mitchell. Ela viveu de 1952 a 1976, com 16 anos. O nome do filme é O Exorcismo de Emily Rose. Né? Com 16 anos começou a influência espiritual dela, de forma leve, sutil, na obsessão simples. Ela falava para os pais, estou sentindo isso, estou sentindo incômodo. Mas aquilo foi aprofundando de um jeito que ela chegou no ponto que ela agredia a família dela com mordidas, ela dormia no chão, bebia sua própria urina, urinava na casa toda, comia aranhas, alimentava comendo aranhas, moscas, jogava para fora crucifixos, jogava fora terços, imagens de santo. Então começou de forma simples e foi se agravando, foi aprofundando. Então a obsessão tem os seus sintomas iniciais, que a pessoa precisa procurar observar para poder buscar tratamento. Então começa com obsessão simples. Primeiro grau da obsessão, escutem bem, obsessão simples. Todo mundo é obsediado, não existe ninguém que não seja. A obsessão simples. Você acabou de almoçar, você está com a barriga cheia, você passa na geladeira, tem lá um bolo, não cabe mais nada, você vai e pega o bolo, né? Imagine, coisa simples. A influência começa sutilmente. Então, quando um espírito malfazejo se intromete na vida das pessoas e impede essa pessoa de receber orientação dos bons espíritos. É a definição que Allan Kardec dá. Se intromete na vida das pessoas. O mentor tenta falar, tenta orientar, a pessoa não consegue escutar, não consegue perceber, fica mais empolgado com a influência do espírito inferior, que traz para ele uma euforia, um prazer, a expectativa de um prazer passageiro, prazer material, que quase sempre deixa um vazio no futuro, quase sempre deixa um espaço oco no seu coração, porque o mundo é incapaz de trazer para nós qualquer tipo de consolo.
O mundo é incapaz de trazer para nós qualquer tipo de alimento espiritual. Jesus ensinou: eu sou o pão da vida. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não entrará no reino dos céus. Mas nós buscamos a ilusão do mundo, os prazeres passageiros, que vão deixar um vazio imenso no nosso coração. A senhora quer falar? Pode falar. Essa questão da obsessão é tão séria. Eu vindo para cá, agora eu fui testada, né, na espiritualidade exatamente assim. Eu vim para cá, eu tenho um varal no chão, eu estava com umas roupas lá, eu fui fechá-lo. Eu estava atrasada já para vir para cá, e eu fechei ele na minha mão. E eu fechei de uma tal maneira que eu senti tanta dor, mas tanta dor. Né, eu comecei até a chorar, mas eu não. Deixei ele lá do jeito que eu deixei. Exatamente assim, eu vi. Então, se a gente não está vigilante. Isso mesmo. Olha, os maus espíritos não querem que nós vamos para a reunião. Vocês sabiam disso? Eles arrumam todo tipo de obstáculos. A chave da casa some. O pneu do carro fura. A gasolina acaba. A chave do carro, você não acha a chave do carro em lugar nenhum. Imaginem, uma criança cai e começa a chorar. Chega uma visita inesperada. Tudo é armação dos espíritos inferiores, porque eles querem nos tirar do trabalho. Eles querem nos tirar da nossa tarefa, da nossa reunião. Porque eles sabem que quando nós começamos a vir para o centro espírita, escutamos e aceitamos o que está sendo falado, nós começamos a mudar. E quando nós começamos a mudar o nosso sentimento, quando começamos a mudar os nossos hábitos, nós perdemos sintonia com eles. Eles perdem autoridade sobre nós. E chega na reunião mediúnica, bravo. Ela é minha. Vocês estão querendo tomar ela de mim, mas ela é minha. O que vocês fizeram com ela? Às vezes ele vem junto, mas lá na porta ele não entra. A pessoa entra, chega aqui, a pessoa se renova, sai lá na rua renovada, com outra sintonia diferente, ele nem vê a pessoa sair, e ele acha que nós trancamos a pessoa aqui dentro. Cadê ela? O que vocês fizeram com ela? Bravos. Porque as pessoas que se entregam às influências dos maus espíritos passam a ser propriedade deles. Sabe como é que eles chamam os alcoólatras? Os alcoólatras são chamados de copo. Esse copo é meu. Não põe a mão no meu copo. Todo mundo aqui já leu um livro maravilhoso, que se chama Sexo e Destino, do André Luiz. Logo no início do livro, o senhor Moreira estava em casa, lendo uma revista, e tinha 2 obsessores na casa dele. Lembra? Um deles chegou e gritou no ouvido dele: eu quero beber. Ele foi lá, pegou o uísque, pegou o gelo, pôs e bebeu. Voltou para a revista. Aí o outro espírito chegou perto dele e falou assim: agora sou eu, agora é minha vez. Novamente ele se levantou, foi lá, pôs. Vocês imaginam? E isso costuma ser a noite toda, essa bebeção. E a pessoa perde o controle, porque não é só mais ele que está bebendo, uma multidão bebendo com ele. Então, a obsessão simples é o resultado da ação de espíritos que querem prejudicar uma pessoa. É um inimigo do passado, é alguém que tem inveja de nós, alguém que fica irritado com o nosso progresso. Então, ele quer nos fazer sofrer. Ele quer nos fazer passar por certas vergonhas, por certas humilhações. Porque a pessoa fica desmoralizada. Já imaginou um palestrante espírita ser preso no jogo do bingo? E a televisão lá filmando? A polícia deu uma batida no bingo. Aí passa na televisão, né? Aquela fila de gente entrando no camburão. Aí você vê o Milton lá.
perdeu toda a autoridade moral, tudo que foi falado aqui vai embora, vai por água abaixo. Imaginem, a nossa responsabilidade é grande. Então, existem também espíritos que se identificam pela sintonia e, por isso, buscam a companhia do encarnado, induzindo ao erro, induzindo o vício. E pode acontecer que uma perturbação espiritual pode causar constrangimento para as pessoas. Quando a pessoa, sem vigilância, fala um palavrão em público, exterioriza o pensamento menos feliz de um espírito inferior. Depois, quando passa aquela euforia e a pessoa adquire novamente o seu estado íntimo, sagrado, ele fala: meu Deus, por que eu falei aquilo? O que aconteceu comigo que eu falei aquelas palavras? Só que o que foi dito não tem como voltar mais atrás. Palavra que o vento leva não volta mais. É igual pegar um travesseiro de penas e sacudir numa noite de ventos e passar catando as penas para voltar de novo para dentro do travesseiro. Não consegue. Então as nossas palavras precisam ser medidas, pesadas, sentidas, para não ferir. Então, depois da obsessão simples, vem a fascinação. Quando a pessoa não tratou da obsessão simples, ele cai na fascinação. Na fascinação, todo mundo vê que a pessoa está errada, mas ele não enxerga o erro. É a mesma coisa da moça que arruma um namorado suspeito, né? Minha filha, esse moço, ele é muito mal encarado. Nossa, eu senti uma coisa ruim com ele. Não, mamãe, isso é influência da senhora. Ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele é tão lindo, né? Ou seja, já está envolvida, já está enredada pela lábia de um sujeito suspeito. Certa vez, o Divaldo Pereira Franco estava viajando de trem no interior da Bahia. Ele viajava, fazia palestras, e numa das viagens, ele entrou no vagão, sentou-se. No outro banco tinha uma moça muito simples, muito bonita, sentada, quando o Divaldo viu um moço vestido de terno branco, que chegou e sentou do lado dela. E dali começou um lero-lero. O Divaldo, que é muito experiente, falou: meu Deus do céu, essa moça vai cair no conto do vigário. Esse moço vai enredá-la e o final disso é uma coisa só, é sofrimento para ela, porque ele não tem responsabilidade. Aí o Divaldo começou a orar e pediu a Jesus: ó Jesus, interceda em favor dessa moça tão simples e tão inexperiente, não deixe ela cair com esse moço. Orando, orando, quando pensa que não, a moça começou a passar mal e começou, desculpe, mas eu tenho que falar, senão eu não vou contar a história direito. Ela começou a vomitar. Ela vomitou o outro todo. Quando ele se viu todo sujo dela, ele se revelou e disse aqueles palavrões mais horrorosos. O terno de linho branco, né? Fino, trato, todo enlameado de vômito. O Divaldo agradeceu. A moça ficou sem saber o que aconteceu, mas ela foi salva. Ela foi liberta de uma escravidão. Isso se chama, os evangélicos chamam de livramento, né? Muito bem. Então, é uma ilusão criada pelo espírito obsessor, com o objetivo de paralisar a capacidade de julgamento da pessoa. E todo mundo vê que tem problema, todo mundo vê o erro, menos a pessoa que está obsidiada. As pessoas falam, ele não acredita. Então o espírito, esse tipo de espírito, paralisa o raciocínio da pessoa de tal modo que a mais pura verdade passa a ser entendida como uma falcatrua, como um disparate, fruto de inveja. Você está com inveja de mim, você está com ciúme de mim, não é? Então, é uma ação dirigida contra alguém para fazer a pessoa cair no ridículo,
para fazer a pessoa se sentir humilhada. Quando passa a influência, a pessoa fica arrasada. Não tem mais nem coragem de voltar naquele ambiente, naquela casa, devido à vergonha que passou. Então, a pessoa que está envolvida na fascinação, ela não consegue sair da fascinação sozinha, o que é contrário à obsessão simples. A pessoa, quando está obsediada na obsessão simples, a pessoa faz as suas orações, faz as suas leituras, toma o passe, e aquilo passa. Mas na fascinação, a pessoa não consegue sair. Precisa da ajuda do centro espírita, precisa da ajuda do trabalho de desobsessão, porque é um grau mais aprofundado da obsessão. Aconteceu na França, em 1518, numa cidade chamada Estrasburgo. Então, lá nessa cidade, em determinada época, no mês de julho até setembro, durante 3 meses, entre 50 a 400 pessoas começaram a dançar na rua. Foi uma epidemia de dança. As pessoas não sabiam por que é que estavam dançando. Durante 3 meses eles dançaram. Alguns até desencarnaram, dançando, de tanta exaustão. Então, a causa dessa epidemia, isso está relatado nos jornais, né? Se vocês pesquisar lá na internet, nós vamos encontrar. Então, a causa é desconhecida pela ciência. Mas existe uma causa. Existe aquilo que é chamado de obsessão coletiva. Vocês se lembram, no Evangelho, quando os espíritos inferiores levaram Jesus no alto do monte e disseram para ele: se você se ajoelhar aqui e me adorar, eu vou repartir tudo isso aí com você. Mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Eu vou repartir tudo isso aí com você, porque isso é meu. Então fica claro no Evangelho que quando Jesus veio à terra, a terra sofria de uma obsessão coletiva. Obsessão coletiva. Então nós vamos pensar um pouco. Jesus foi o construtor da terra. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Escrito assim: e ele fez o mundo. Ele veio para o que era seu e não foi reconhecido. Falando de Jesus. Então Jesus, Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, que Jesus foi o responsável pela construção da terra. Então, quando o demônio falou: se você me adorar, tudo isso aí vai ser seu. Olha que santa ignorância. Já era de Jesus. Foi Jesus que fez. O demônio apenas achava que era dono. Assim como os espíritos inferiores acham que são donos de nós. Mas basta a nossa vontade firme, basta o nosso desejo sincero de romper com as vibrações negativas, de romper com os vícios, de romper com a maldade, que os espíritos superiores estão apostos para nos ajudar. Mas precisamos ter vontade firme. Jesus falou: bem-aventurados é o homem de boa vontade. Vontade apenas não resolve. Dizem que o inferno está cheio de gente com vontade. Precisa de boa vontade. Quando Jesus encarnou na terra, o anjo abriu uma faixa no céu, no rumo da manjedoura, e lá estava escrito: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. Então a boa vontade é a chave que nos liberta da maldade. A boa vontade nos liberta do domínio das trevas. Existem pessoas que têm cargos de governança, autoridades,
comprometidos com as trevas, causando sofrimento na sociedade. Naturalmente, nós merecemos. É a lei de causa e efeito. Porque se não merecêssemos, não estaríamos passando por essa situação. E tem um caso mais grave ainda do que a fascinação, que é a subjugação. Subjugação. Na subjugação, a pessoa sabe que está obsediada, a pessoa sabe que está sendo influenciada negativamente, igual o caso de Emily Rose, sabe que está sendo influenciada, mas não consegue resistir. O Allan Kardec conta no Livro dos Médiuns que tinha um senhor lá em Paris, um senhor da sociedade, bem posto, já maduro, cabeça branca. O espírito obrigava ele a se ajoelhar diante das moças novas e pedi-las em casamento. Ele não queria fazer, ele via, sentia a vergonha de tudo aquilo, mas ele não conseguia resistir. Os espíritos imprimiam a sua vontade sobre o seu corpo físico, sobre os seus músculos. Gente, é a subjugação quando a nossa vontade está paralisada. Passamos a ser passamos a ser uma marionete. Lembra da marionete? Nas mãos dos espíritos inferiores. Mas tudo começou com a obsessão simples, que não foi tratada. Veio a subjugação, a fascinação, que não foi tratada. Caiu no terceiro piso, mais grave, que é a subjugação. A senhora quer falar? Pode falar. Isso me fez lembrar o caso de João de Deus. Ele sabia tudo que ele falava, de Abadiânia. Continuou e muita gente estava ali seguindo ele, ouvindo, e ele estava fazendo o quê? Falando, pregando, fazendo a palavra, fazendo tudo. Mas todo mundo estava ali, então estava todo mundo subjugado como se fosse pela música. Todo mundo com uma venda nos olhos, né? Muito bem. Então, a subjugação pode ser moral ou física. Moral, quando o subjugado é levado a tomar decisões que não quer, mas o espírito obriga ele a tomar decisões absurdas através de uma ilusão que ele pensa que é sensato. Então, na cabeça dele está tudo certo, mas não está. As pessoas falam, orientam, mas ele não obedece. E a subjugação pode ser física, corporal, quando os espíritos obrigam as pessoas a fazer movimentos, atitudes que ele ou ela não quer fazer. Então, é uma forte influência. Uma influência tão forte sobre a mente da pessoa que não mais raciocina, que não mais pensa, não age mais por si mesmo, passa a ser um boneco na mão dos espíritos inferiores. Então, são casos graves de obsessão. Estão por aí. Tem muita gente obsediada que não sabe que é obsediado. Toda vez que nós nos distanciamos de Deus, a nossa luz se apaga. Para a nossa luz manter-se acesa, precisa estar ligada a Deus. E nós ligamos a nossa luz, o nosso espírito com Deus, de diversos modos. O principal deles é através da oração. O outro modo é através das boas leituras. E o modo mais agradável de todos, o modo mais feliz de todos, é quando nós saímos de casa, vamos para o centro espírita fazer a campanha do quilo, participar da evangelização infantil, participar do trabalho do passe. Quando nós saímos do conforto da nossa casa e vamos na comunidade pobre, ajudar a distribuir cesta básica, fazer visita fraterna, aplicar o passe em quem está no hospital, em quem está doente, os obsessores fogem disso, porque isso não dá prazer para eles. Então, toda vez que nós procuramos Jesus, a nossa luz acende e as trevas se afastam de nós.
eu agradeço demais a paciência de vocês. Me desculpem se eu fui além do que precisava, mas tem certas palavras que, se a gente não falar, ninguém entende. E eu peço a Jesus para ir na casa de todos nós, tirando da nossa casa toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre o casal, trazendo uma convivência boa entre os filhos, entre os irmãos e os jovens casais, que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, e que recebam os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolva os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço demais. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Hoje eu quero começar agradecendo pela colaboração de todos que nos ajudaram na festa junina, que estiveram conosco. E foi uma festa muito alegre, cheia de amor, e que possamos repetir essa festa muitas outras vezes com todos vocês. Então vamos agradecer a Deus pela noite de hoje. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pelas palavras do nosso irmão. Foi um alerta direto para cada um de nós, que nos ajude a fazermos boas escolhas, a irmos em bons lugares, a nos aproximar de pessoas que nos estimulam a nos tornarmos melhores. Não permita, Senhor, que nós nos transformemos em instrumentos do mal. Que o Mestre amado Jesus possa nos fortalecer onde nós somos mais frágeis, e que Ele seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Quem quiser tomar o passe pode, por favor, fazer a fila à minha direita. Vão com Deus.